e vamos falar de tudo que eu li durante o mês de setembro. Olá pessoal, espero que estejam bem, espero que estejam a fazer boas leituras. Eu hoje trago-vos aqui o meu resumo das leituras do mês de setembro. Foi um bom mês, eu acabei por ler bastantes coisas, muito mais do que eu estava à espera, muito sinceramente. Ainda assim, eu continuo a ter planos de leitura ambiciosos e continuo a ter imensa coisa que quero ler até ao final do ano e que, pelas minhas contas, eu tinha que deixar de trabalhar para ler o dia inteiro, para conseguir ler tudo, mas uma pessoa sonha, não é? Mas acabou por ser um bom mês de leituras com vários desafios diferentes e que acabou por ser bastante positivo. Deixem-me desde já aí em baixo que livros é que vocês leram durante o mês de setembro e qual é que me recomendam, qual é que foi o vosso favorito, partilhem comigo, eu fico à espera dos vossos comentários. Olhem, eu comecei o mês muito bem a terminar uma leitura que transitou do mês anterior, que foi o Parte do Teu Mundo, da Abby Jiménez. Eu deixo-vos aí a capa, ele está publicado cá em Portugal pela Derrotina, e é um romance contemporâneo que eu adorei. Adorei, tenho uma opinião aqui no canal, deixo-vos o link aí nos cards se quiserem saber mais. Eu também acho que li no momento certo, é que me estava a apetecer, mas eu li super rápido. É uma leitura que se lê muito de forma leve, portanto tem todos aqueles clichês amorosos, não é? Mas ao mesmo tempo tem temas muito, muito interessantes a serem explorados por trás, ou seja, não é que daquelas histórias de amor vazias, tem muitas camadas aqui por trás que eu adorei descobrir. Fiquei colada no livro, li-o em 3 dias e terminei no primeiro dia de setembro, portanto foi a minha leitura que transitou, porque ela estava para o Clube do Livro de agosto. Então terminei no primeiro dia de setembro. Depois, li aqui um furo no meu tibiar, isto não estava nos meus planos deste mês, mas eu não resisti, que é aqui o volume 16 da Cardcaptor Sakura Clear Card. Este é o último volume, portanto, eu li a primeira série da Cardcaptor Sakura, em português Sakura Caçadora de Cartas. Muitos de vocês se calhar conhecem o anime, estava na televisão. Se quiserem saber mais, eu tenho opinião sobre essa série aqui no canal, deixo-vos aí o link. E entretanto comecei a ler a segunda série que começou a sair recentemente, portanto passados não sei quantos anos, as autoras decidiram pegar novamente nesta história e fazer uma continuação. E faltava-me este, ele estava com um problema na Amazon à venda e então eu estava um bocadinho hesitante em comprar, mas cá está. E quando ele chegou a casa, ele chegou nesse dia e eu li-o nesse dia, porque eu não resisti ao último volume. Ora, dizer-vos que eu eventualmente vou fazer uma releitura, ok? Porque eu andei a ler esta série aos bocados conforme foram saindo. O Filipe ofereceu-me os primeiros volumes seguidos e eu li os seguidos, mas depois andei a ler conforme iam saindo e eu acho que para assimilar melhor a história tenho que ler todos seguidos. Posso-vos dizer que eu gostei muito. Há aqui detalhes que estão bastante bem apanhados, mas não gostei tanto como a primeira série. Eu acho que a primeira continua a ser melhor, mas a primeira é a minha favorita, 5 estrelas, eu sou apaixonada por aquilo. Portanto, se vocês por acaso leram o primeiro manga e estão na dúvida se vale a pena pegar neste, eu diria que sim, que vale a pena. É melhor que o outro? Não. Eu acho que o outro é muito melhor. Se vão para esta série a pensar que vão ter um bocadinho mais de evolução no romance, deixem-me dizer-vos que se calhar baixem as vossas expectativas, ok? Esta não é uma série dedicada ao romance, apesar de ter aqui um traço, não é, de histórias de amor por trás. Esse traço continua, temos aqui momentos fofíssimos, deliciosos, daqueles a sério, uma pessoa, não. Assim, uma coisa mesmo deliciosa, temos, mas não evoluímos muito mais, ok? E a série começa exatamente onde acaba a outra, portanto, a última cena do epílogo é o início desta série. Portanto, quem leu vai saber e é com essa faixa etária que nós avançamos por aqui fora. E mais não digo, gostei muito, foi uma ótima conclusão da série. De certa forma, eu acho que fiquei a querer ainda mais. Por isso é que eu digo que se calhar não foi um 5 estrelas que me arrebatou, mas gostei bastante desta continuação e pronto, estava nos meus planos do ano, em minha defesa, não é? Foi a minha fura de tibiar, mas estava nos meus planos do ano. Depois eu terminei então a Abby Jiménez logo no dia 1, depois li logo este assim de rajada e pensei, opá, bora lá isto. Então peguei aqui num Mulher Excelente de Barbara Pym. Este estava nos meus desafios de leitura para este ano. Eu tinha dito a mim mesma que queria ler este livro este ano. Foi-me emprestado já há algum tempo pela minha mãe, porque ela disse que eu ia gostar e eu tinha aqui parado na estante. Então pulo como desafio para ler este ano. Então decidi, ok, vou começar já com este. Tinha aí um monte de coisas para ler, mas decidi começar já com este, ainda bem que o fiz. Tenho a opinião aqui no canal, é uma história passada nos anos 50 e conta aqui a história da Mildred, que é uma mulher excelente, no típico
da época. Portanto, é uma mulher solteira, que se dedica à igreja, que trabalha, que toma conta da sua casa, que sabe cozinhar. Portanto, tudo aquilo que uma sociedade diz que uma mulher excelente deve ser. E esta é uma história, precisamente, uma crítica social. Temos aqui vários personagens a montar aqui uma crítica a esta época. Está muito bem apanhada. Eu sei que estou-vos a dar uma sinopse um bocadinho vaga, mas se quiserem saber mais, vejam a minha opinião. Gostei bastante, não amei, não dei 5 estrelas, mas foi uma ótima leitura, umas 4 estrelas bem sólidas. Depois, setembro, a minha querida homónima Ana Lopes tem sempre o desafio de em setembro lemos Brasil, e então eu tenho participado todos os anos e este ano eu peguei então nos Capitães da Areia de Jorge Amado, uma das suas obras-primas, se não a sua obra-prima. Quero ler mais de Jorge Amado, sem dúvida, posso-vos dizer isso desde já. É um livro que também já tenho opinião aqui no canal, não é uma leitura fácil, é uma leitura sobre estes Capitães da Areia, que são um grupo de meninos órfãos, abandonados, que vivem nas praias, nas ruas da Bahia. É uma leitura difícil, também é uma crítica social, ok, muito bem apanhada àquela época. É um livro belíssimo, é assim mesmo uma coisa de nós ficarmos maravilhados como é que o autor conseguiu conceber isto. É um livro que esteve banido durante muito tempo por causa da ditadura e tudo mais, mas é um livro que vale sem dúvida muito a pena ler e, mais uma vez, se quiserem saber mais, vejam a minha opinião. Depois, eu li aqui um toque mais leve, porque estes dois foram crítica social, então queria uma coisa mais leve. Peguei aqui no Jardim Encantado, da Sarah Addison Allen. Este livro foram vocês que escolheram para eu ler durante o mês de setembro. Portanto, no Discord nós temos a possibilidade de vocês votarem naquilo que querem que eu leia durante o mês seguinte. E este foi o livro que vocês escolheram. Este é eu ia dizer uma comédia romântica, mas com realismo mágico, é um bocado por aí. E tem pouco de comédia, vá. Um drama romântico, talvez. É uma história aqui da família Waverly, que tem aqui, sei lá, cada membro da família tem um dom especial aqui nas mulheres, e aqui a nossa protagonista, a Claire, tem o dom da natureza e de lidar com as plantas e cozinha com isso, e tudo na sua vida muda quando a irmã regressa à casa, passados muitos anos. É uma história que tem aqui, obviamente, traços amorosos, tem mistérios, tem relações familiares, e tem também, não sei, tem aqui algumas temáticas um bocadinho mais sérias por trás. Já tenho opinião aqui no canal, se quiserem saber mais. Adorei o facto do realismo mágico estar aqui inerente, está muito, muito bem apanhado. Acho que nunca tinha lido assim um romance contemporâneo com tanto realismo mágico, assim tão suave, vá, que não passa aquela barreira para ser de facto magia, e gostei bastante desta leitura que vocês escolheram. E por fim, eu li aqui Os Gatos de Shinjuku. Estou a pronunciar a japonesa, se quiserem dizer Shinjuku, força. Este livro é de Dorian Sokegawa, que é o mesmo autor de Doce Tóquio. Eu adorei Doce Tóquio, tenho opinião aqui no canal, se quiserem saber mais, procurem aqui no canal. Eu adorei Doce Tóquio, achei muito, muito bem apanhado, e quando vi que este ia sair fiquei curiosa, e não fui a única, porque este foi o livro que foi votado e escolhido para ser lido no Clube do Livro em setembro. Fomos vários a ler, e eu tive sorte, porque eu fui das últimas a começar a ler, e já tinha baixado as minhas expectativas, porque já tinha ouvido comentários das colegas, e não é que fossem comentários a dizer que o livro é mau, simplesmente é bastante diferente de Doce Tóquio, então já baixei as minhas expectativas. Eu penso que a minha opinião ainda não saiu, mas sairá muito, muito em breve deste livro. É uma história que não é nada fácil de ler, e vai ser difícil eu gravar a minha opinião, ainda não a gravei, mas vou gravar a seguir, porque não é uma história muito fácil de relatar, é uma história muito humana e sobre o ser humano e as suas fragilidades, como a maior parte da ficção de cura japonesa, mas aqui, não sei, não é tão focado na questão da cura, é mesmo focado na representação de uma realidade que existe. Mas depois eu trarei a minha opinião, vocês saberão tudo. Foi uma boa leitura, sim, arrebatou-me, não é um 5 estrelas, não foi um livro que me deslumbrasse, mas acabou por ser uma boa leitura, porque já ia com as expectativas mais baixas. E tem estes gatinhos lindos. E esta foi a leitura que eu terminei no último dia de setembro, portanto, que eu a portar-me extremamente bem. No fundo, eu estou bastante contente com este mês, porque li muitas coisas diferentes e li alguns livros que tinha na minha lista para ler há imenso tempo. Os Capitães da Areia andava há imenso tempo a dizer que havia de ler e nunca lia, e este desafio foi o empurrão que eu precisava. E os outros dois, portanto, O Jardim Encantado e As Mulheres Excelentes, foi a minha mãe que me emprestou e estavam cá em casa há imenso tempo para eu ler, e eu acabava por adiar, portanto,
foi positivo nesse aspecto. A parte negativa é que se calhar li poucos livros meus, então a minha TBR física continua aí, continua sempre a aumentar, mas olha, é sina de leitor, temos sempre um monte de livros físicos por ler e não só físicos, obviamente. E é isso, pessoal. Digam-me em baixo então que livros é que vocês leram durante o mês de setembro. Digam-me se já leram algum destes, se estão curiosos para o fazer, partilhem comigo, eu adoraria saber. Não se esqueçam de deixar o gosto neste vídeo, partilharem com os vossos amigos e subscrever o canal se não tiverem feito. Eu sei que peço sempre isto, mas é sempre muito, muito importante, ajudam imenso a dar a conhecer o meu trabalho, eu agradeço-vos muito. E eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!